Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Gente, a minha câmera está apoiada. Tá em cima do DVD apoiada num potinho do meu filho. Vai ficar melhor, mas mesmo assim, se eu deixar ela normal assim, vai ficar muito pra baixo. Mas enfim, gente, é sexta-feira. Eu não lembro quando foi, mas teve uns dias aí que eu fiquei sem postar vídeo aqui. Em decorrência que eu não estava bem. E, gente, se tiver algum barulho, é porque o celular está perto do ventilador. Vou até afastar um pouco ele aqui, para não ficar captando muito barulho do ventilador. Não postei vídeo, eu tava muito ruim esses dias que eu fiquei sem postar vídeo aqui no canal. Não lembro quando foi. De fim de semana eu não irei postar vídeo mesmo. Fim de semana eu decidi que eu vou descansar. Durante a semana eu faço meus trabalhos aqui pro YouTube, pros outros. Gente, meu cabelo tá horrível. Horrível mesmo. Durante a semana eu faço os meus trabalhos aqui pro YouTube, pros meus canais, porque eu tenho 3 canais. Esse de relatos do Reddit. Um só pra pintura de diamantes e o outro pra minha vida pessoal. Então eu vou separar pra não confundir. E, como eu falei, eu tô sem celular. Por quê? O meu digníssimo filho pegou o carregador do pai dele. Gente, vou arrumar a câmera mais pra cá. Vai ficar quase... Ele pegou o carregador do pai dele, só que o carregador do celular do pai dele não entra no conector do celular. Então, de tanto que ele forçou, aquelas barrinhas que conectam o carregador estragou. Ele acabou forçando e enfiou elas lá pro fundo. E eu não consegui arrumar. Eu não sei se eu mando arrumar o celular. Ou se eu compro um novo, nem que seja de 200, 300 reais, só pra utilizar aqui pro canal. Pra não ter que ficar usando caderno, gente. Tô uma pilha de nervos por causa disso. Que eu queria estar usando o celular. E a digníssima criança pegou e estragou. E hoje já tava mexendo nas minhas coisas. Mas, enfim, gente. Esqueci o cabelo agora. E hoje tenho mais 2 relatos do appzinho laranja, que vocês conhecem. Tô passando tudo pro caderno. Quando eu passo, eu dou meio que uma lida, assim, meio por cima, pra ter noção do que eu vou trazer aqui pro canal. E, gente, tô um pouco cansada, tô com dor nos braços. Lá na empresa onde eu trabalho, eu tava puxando carrinho com pallets de mercadoria. Então eu tô bem cansada, forçou muito meus braços. Mas eu não vou deixar de gravar, que nesses dias eu deixei. Então vou lá, vou apresentar as 2 histórias, os 2 relatos de hoje. Amanhã terão mais 2 relatos. Gente. Esqueci. Enfim, bora lá pros relatos de hoje, porque eu ainda tenho muito mais coisa pra fazer. Tem que postar vídeo lá no outro canal. E gravar mais umas coisas aqui em casa. Bom, a primeira história é... No decorrer da leitura que eu vou falando. Ou falo algumas coisas ou deixo pra falar no final do relato, pra mim dizer a minha opinião sobre o relato. Mas enfim. Eu sou idiota por perguntar para minha namorada se posso ver vídeo mais 18? Sim, gente. Eu tive que trocar a palavra por vídeo mais 18 para o YouTube, mesmo que eu ainda não tenha muitos inscritos aqui no canal, o YouTube não dá aquela derrubada no vídeo. Porque o YouTube tá assim agora. O vídeo pode estar o mais incrível possível, o melhor. Ele vai lá e não manda o vídeo para as pessoas. Nós 2 temos 17 anos e já namoramos faz um tempo. Então, não falou quanto tempo namoro, gente, mas deve ser 1, 2 anos.
que geralmente é a cidade que começa a namorar. Eu mesmo namorei com 15 anos e meu marido tinha 18. Ele completou 18 um mês e meio depois que a gente se conheceu. Ontem eu estava em casa assistindo Sex Education, a série da Netflix, e me veio uma dúvida na cabeça. Minha namorada deixa eu assistir o vídeo mais 18? No final eu comento um negócio aqui que também acontecia muito comigo, no meu relacionamento, no meu casamento. Eu perguntei isso para ela e ela ficou muito brava. Ela ficou pé da vida, gente. Eu tive que até trocar algumas palavras, tanto desse quanto do outro relato. Disse que era óbvio que ela ficaria brava e que se sentiu um lixo insuficiente. Eu sou idiota por perguntar se posso ver vídeo mais 18 para minha namorada? Edith, acho que vocês não estão entendendo que ela ficou brava se eu assistisse o vídeo mais 18 sem, ele deu uma ênfase no sem a permissão dela. Eu não assisto, só queria saber o que ela achava sobre. Eu já fui muito viciada nessa porcaria. Bom, eu tava lendo, né, antes de vir mostrar lá pra vocês. Gente, eu odeio essa franjinha. Eu cortei alguns anos atrás e eu odeio ela porque ela fica simplesmente pra fora. Tem que passar o pente que é liso. Mas enfim, eu passei por essa situação com o meu, na época era meu namorado, hoje é esposo. Que a gente assim, porque eu também via vídeo mais 18, hoje eu não vejo mais. Ele assistia esses tipos de vídeos, só que um dia ele veio me contar. Eu já tinha pego ele vendo, só que eu não falei nada. E ele veio me contar. E sim, a mulher se sente um lixo. Se sente realmente um lixo porque na cabeça dela ela é incompetente. Ela não tá sendo suficiente pro cara ali na hora. Então eu também fiquei muito, muito brava mesmo com ele na época. Falei, nossa, parece que você não tá satisfeito só comigo, precisa assistir isso. E também falei, mas eu também assisto, só que não com a frequência que você assistia. Ele também era muito viciado. Só que a gente chegou no consenso que não era mais pra nenhum e nem outro estar assistindo. E eu falo, eu tive o meu primeiro contato com isso quando eu era muito pequena. Eu era uma criança, gente, literalmente. Por culpa do meu irmão e do meu primo, lá do centro de São Paulo. Veio ele e a mãe dele, que é minha tia, passar uns dias na casa da minha avó. E nessa época meu irmão morava com a minha avó. Eu morava com a minha mãe, só que tudo no mesmo quintal. E eu tinha mais ou menos ali uns 6, 7 anos, só que eu era bem pequenininha, eu era um pouco maior que o Lucas, o meu filho. E a minha mãe saiu da sala, foi ajudar minha avó com algumas coisas do comércio dela, que minha avó tem um comércio próprio, é dona do próprio comércio. E meu primo e meu irmão, com aquelas carinhas de anjo que não tem hoje. Meu irmão, graças a Deus, ele mudou, porque a minha mãe pegou. E eu também fui lá e fofoquei. Criança, né? Os dois foram na sala e pegaram uma fita cassete. Naquela época era fita cassete. Hoje a gente vê tudo pela TV, mas antes disso era por DVD e bem antes era fita cassete. E naquela época se alugava esses DVD em fita cassete. E tinha em casa, na casa da minha avó escondida. Eu não sei aonde, não sei quem tinha alugado, porque meu irmão na época era menor de idade. Foi ele e esse primo meu, justamente no lugar que a fita estava escondida, pegaram e colocaram para assistir. E eu vi. Então ali foi o meu primeiro contato tendo esses vídeos. Nossa, gente, eu tô muito, assim, com a cabeça muito
um pouco virada. Tô meio triste hoje, mas enfim. Foram lá, pegaram onde a fita estava escondida e assistiram. Foi ali o meu primeiro contato assistindo aquilo, por mais curto que fosse. Só que o meu irmão viu, ele falou, não conta nada pra mãe. E eu que não sou besta nem nada, eu sabia que ele ia se ferrar. A minha mãe desceu, eles tiraram correndo a fita e colocaram uma de montar carrinho, que naquela época é aqueles carros de rally. Meu tio tinha um e ele comprou o carrinho e veio a fita para fazer a montagem de como montava as partes do motor e ainda utilizava gasolina. Realmente utilizava gasolina. Hoje o carrinho tá montado, tá tudo bonitinho, mas ele nunca utilizou esse carrinho. Mas eu sempre quis que ele usasse o carrinho. E aí minha mãe viu que não estava acontecendo nada, voltou. Só que aí eu fui junto com ela. Mas depois eu voltei e eles tinham colocado a fita novamente. Só que nessa vez, a minha mãe, ela veio escondido pra ninguém perceber. Só que eu vi ela descendo pela janela, porque a escada era de frente com a janela. Frente não, do lado da janela da sala. E a primeira reação da minha mãe foi brigar com eles dois, falando: como que vocês podem assistir isso na frente da menina? Olha o tamanho da menina aqui, vocês assistindo essa porcaria. Aí ela foi, conversou com meu tio, pediu pra ele guardar a fita ou devolver onde ele tinha alugado, porque na época era alugado as fitas. E depois disso passaram-se mais uns 10 anos. A minha em casa tinha revistas escondidas, gente. E eu via. Só que um dia minha mãe pegou ela e minha tia estava em casa, mas não essa que veio com meu primo, a irmã da minha mãe. E veio e tentaram conversar comigo e tal. Minha tia ainda perguntou o que eu senti vendo. Mas, gente, eu tinha acho que 12, 13 anos. Então, gente, pra mim, tanto faz, tanto fez quando eu via isso. E quando eu conheci meu namorado, então, hoje esposo, eu não sabia que ele assistia, ele também não sabia que eu via. Só que assim, chegou um dia que ele viu, eu vi, e a gente sentou e conversou: não quero mais. E acordamos. Tanto que hoje a gente nem sente falta mais. Eu não sinto falta mesmo. Pra quê? Se eu tenho meu marido em casa. Então, gente, eu falo, isso é uma coisa assim, quando o casal tem a consciência, um aceita o outro aceita, tudo bem, dos dois ou verem juntos ou verem separados. Só que o fato é que quando os dois, um está de acordo e o outro não está, gera aquela discussão, aquele atrito. Então, mas o melhor a se fazer é não, se os dois discordam, é não ter esse tipo de acesso em casa. Não, os dois não assistirem. E foi o que aconteceu aqui em casa. A gente não concordou que era o certo, porque eu fiquei muito chateada na época. Eu falei pra ele: nossa, eu tô tão insuficiente assim pra você ficar assistindo. E ele ainda jogava pra minha culpa por ele estar assistindo, porque, gente, tem dias que mulher tá estressada e não quer saber de nada. Ele falava que eu ficava muito estressada, não queria saber de nada com ele e simplesmente via ali a oportunidade de estar assistindo. Eu falei: nada a ver, você tem que parar com isso. Quando eu tô estressada, eu não quero, então não venha forçar. Ele pode parar de assistir. Eu já não assisto mesmo, eu respeito a você. E ele parou, gente, ele parou. Eu fico do lado dele, gente. Ele tá lá no trabalho, ele não pode usar o celular no trabalho. Ele só usa o celular na hora de ir embora pra me avisar se tá indo embora. Eu tenho certeza, se esse vídeo chegar em muitas pessoas vão falar: mas você tem certeza que ele não voltou a assistir? Gente, eu fico do lado dele até a hora de eu ir trabalhar. 10 horas ele já está dormindo. Ele trabalha, ele sai de casa 6 horas para chegar 8 horas da noite.
porque ele trabalha em outra cidade. Ele não trabalha aqui na cidade onde a gente mora. Porque aqui não tem muita oportunidade de emprego na área que ele gosta, na área que ele exerce a função dele. E graças a Deus ele está efetivado, sim. Estou muito feliz por ele. Eu fico pensando assim, será que eu vou efetivar também na empresa onde eu tô? Mas, gente, ele não assiste. De final de semana, como a gente está sempre junto, ele não assiste também. A gente vê algumas coisas aí pelo Instagram e tal, mas é tudo... Eu mostro pra ele mostra pra mim. Mas a gente acordou que não era pra ter esse tipo de coisa em casa. Principalmente porque temos filhos pequenos. Olha, a gente tem filho pequeno. Então, a gente acordou que não é mais... Gente do céu. Então a gente acordou que não era mais pra ter esse tipo de vício em casa. Eu não era tão viciada assim. Eu assistia. Falar a verdade, eu nem quase assistia. Eu assistia quando não tinha nada pra fazer. Quando não tinha filho e tal. Mas agora que eu tenho filho, eu tenho que pensar ainda mais que menino. Vocês sabem que menino, quando chega na idade ali dos 13, 14 anos, já fica querendo arrumar as namoradinhas da vida. Então eu tenho que ter muito cuidado agora, principalmente porque eu tenho um filho pequeno. Mas enfim, gente, essa foi a minha opinião do primeiro relato. Vamos seguir aqui em frente, senão eu nunca termino o vídeo de hoje. O segundo relato que eu vou ler agora me deixou naquele meio dividido. Mas eu vou ler aqui e vocês vão entender o porquê. Porque é também coisa de casal, só que por um lado eu concordo com o homem, pelo outro eu concordo com a mulher. Mas, tipo assim, a minha opinião é... Enfim, eu vou ler aqui e depois eu falo a minha opinião. Estou errado em discordar dela? Eu sou idiota? Quando eu li o título assim, eu não entendi nada. Eu falei, quê? Como assim errado em discordar dela? Aí eu falei, cara, se for alguma coisa assim, muito coisa de mulher, ele tá errado. Mas depois que eu li assim, eu falei, não, ele não tá errado, não. Ele tá... Além de estar certo, ele não devia nem estar com ela. Mas enfim, eu vou ler aqui a história. Minha esposa quer ir para a balada com os colegas de trabalho, devido à confraternização de fim de ano, que ocorreu no ano passado. Gente, se ocorreu tem quase um ano, por que agora ela quer ir para a balada com os amigos? Não tem sentido. E sequer cogitou a ideia de me incluir. Foi o que eu falei. Quando está acordado entre os dois, não há problema, gente. E eu peguei 2 relatos que um é sobre namorados e o outro é sobre um casal de marido e mulher. Tem um relacionamento onde mesmo alegando que odeia esses lugares e se recusando a ir comigo em balada, barzinhos e locais do gênero, ela não pensou 2 vezes em aceitar o convite do pessoal da empresa para ir em uma espécie de balada, iniciando por volta das 22 horas, sem hora para acabar. Me revoltei porque ela sempre se recusa a sair comigo para esses lugares, porque fala que não gosta. Tentei uma conversa amigável, tentando entender o motivo de não tentar me incluir no rolê. Ela se revoltou e falou que sai para onde quiser, que não me deve satisfação, que simplesmente vai ir, ficar sentada e que não vai acontecer nada. Aonde, gente? Eu quero entender, tanto para homem quanto para mulher. Aonde que você vai ir numa balada, você sendo casado, namorando ou solteiro,
você vai simplesmente ficar sentadinho ali no canto e ninguém vai vir conversar com você, principalmente sendo colegas da sua empresa. Não tem cabimento isso, gente. Isso não acontece na prática. Não acontece por quê? Eu vou continuar a história aqui porque já tá acabando mesmo, e depois eu venho trazer essa pauta aqui, porque também aconteceu uma coisa assim comigo, só que fui eu, meu esposo e uma prima minha de terceiro grau, que a gente se conheceu na escola, era muito amiga e acabou descobrindo que por a avó dela ser irmã do meu avô, a gente era prima diretamente. Mas enfim, vou terminar aqui a história para depois colocar isso em pauta. Moramos juntos e tudo mais já. Enfim, estou tão errada assim, porque no final o homem que sai errado nesse tipo de história. E ele deixou uma estrelinha lá. Homem fiel de 29 anos. Bom, gente, eu vou falar primeiro o lado dela. Eu fiquei do lado dela, tipo assim, se tiver colegas também, mulheres, ali, tudo bem. Mas, cara, eu fiquei mais do lado dele. 90% eu fiquei do lado dele. Por quê? Vou falar o que vai acontecer comigo. Daqui uns dias vai ter uma confraternização da empresa lá, do nosso turno. Não vai todo mundo, vai algumas pessoas que deram os nomes ali do setor onde eu trabalho. Só que assim, é família, gente. Todos os que vão, a maioria ou namora ou é casado, ou é casado e tem filho, ou é solteiro e tem filho, então vai família. E eu cheguei com minha esposa e falei, olha, vai ter uma festa, o pessoal lá da empresa alugou uma chácara, eu falei que a gente vai, eu só tenho que pagar. Aí ele, assim, não prestou muita atenção no começo, porque ele também estava muito cansado. Aí depois eu repeti pra ele, uns 2 dias depois, ele falou, quando que vai ser? Eu falei, vai ser dia tal. Vão ser 2 dias, um fim de semana, esse próximo fim de semana. E, gente, eu cheguei e contei, porque eu sempre incluo meu marido em tudo que eu quero fazer. Que nem, daqui 2 fins de semana vai ter um casamento de uma prima minha lá do centro de São Paulo. E a gente vai, eu falei, a gente vai, porque a gente nunca é convidado pra nada. E quando a gente é convidado, a gente não vai? A gente vai sim. Mesmo que tenha gente lá que você não gosta, a gente vai porque a gente foi convidado pela dona do casamento. Não foi por tio, não foi por tia, não foi por outra pessoa. Foi pela dona e pelo dono do casamento. Foi pelo casal. Eles trouxeram o convite, mas deixaram na casa da minha mãe. Mas deixaram pra mim, pro meu irmão, que não frequenta mais a casa da minha mãe. Deixou pra ela, pra minha tia, pro meu tio, que mora em outra cidade, deixou pra minha avó. E, enfim, veio e entregou os convites pessoalmente. Ela, o noivo e os pais dela. Não foi terceiros que veio convidar. E eu falei pra ele, a gente vai sim. Vamos, porque a gente foi convidado. E quando a gente tem a oportunidade de sair, a gente não sai, porque você não quer. A gente tem vezes que ele não quer sair. E tem lugar pra ir. Então, assim, eu não achei errado porque, cara, ela não quer incluir ele em nada. Ela vai com colegas de trabalho, vai pra um bar, mas não sabe o que vai acontecer lá. Fala que não vai acontecer nada, mas sempre acontece, gente. Sempre. E esse negócio dela querer sair pra onde quiser, cara, se ele fala exatamente isso, ela já disse que ele tá ficando louco, que ele não vai sair sozinho sem ela. Era o que eu falaria pro meu também. Tipo, se ele falar, não, você não vai, eu não vou, gente. Eu simplesmente não vou. Não é porque eu sou submissa. Gente, eu odeio esse cabelo. Odeio. Mas enfim, é meu, eu tenho que conviver com ele. Se ele chega pra mim e fala, amor, não dá, você sabe como é esse tipo de lugar? Não é bom você ir. Eu não vou. E eu não vou mesmo, gente. Quando a gente vira mãe ou vira pai, é muito mais difícil você sair com seus amigos, ir pra algum lugar que
que infelizmente você não pode levar seu filho. Então você tem que começar a repensar para onde você tem que ir, para quais lugares, se vai poder incluir seu filho, se vai poder incluir seu marido, seu cônjuge. Então, 90% meu ficou do lado dele, mais de 90%, né? Porque se fosse uma confraternização de amigas e amigos, eu até concordaria com ela, não com ele. Mas também, gente, se um dia ela quiser sair com as amigas, tudo bem, ela não incluir ele, porque vai ser uma mulher. Tudo bem que vai chegar no lugar, vai ter homem, mas se ela for com as amigas dela, pra que incluir o homem em coisa de mulher? Mas nessa questão, eu concordei com ele não é idiota, porque se eles estão morando juntos já são marido e mulher, tem que ali ter uma conversa. Não, ó, eu não quero, eu não gosto, você é minha esposa, do mesmo jeito que você não gostaria que eu saísse sozinho com os meus colegas de serviço, principalmente porque vai ter mulheres lá. E você acha que eu não sei que vai acontecer alguma coisa? Claro que vai, mesmo você dizendo não. E, gente, acontece. Esse tipo de balada, barzinho, é propício a traição. Porque vai ter bebida, vai ter homem. Ela pode muito bem chegar nesse lugar e falar: ah, eu sou solteira, se uma pessoa vir perguntar pra ela. Então, ele não tá errado de querer que ela não vá. Se ela incluísse ele, tudo bem. Dele falar: não, a gente vai e tal, quando que vai ser? Mas não, gente, ele não tá errado. Agora eu vou falar alguns anos atrás que aconteceu comigo. Gente, eu tinha... A minha mãe... Foi nessa época, a gente foi pra uma balada, foi bem nessa época que eu tinha acabado de completar os 18 anos. A minha mãe me enxotou de casa, me expulsou de casa por fofoquinha de amiga dela, de filho de amiga dela. E mentiram pra ela que eu tava me encontrando com ele, sendo que no dia eu tava fazendo prova, uma prova muito importante, pra ver se eu conseguia entrar numa faculdade. Então, nessa época, minha mãe me expulsou de casa, minha avó me acolheu, aí eu resolvi ir morar com ele. E teve um dia... Não, gente, não foi bem assim. Foi bem no meu aniversário de 18 anos, uns dias antes da minha mãe me expulsou de casa. Aí minha avó me acolheu. Aí ia ter essa festa no dia do meu aniversário. E quem fizesse aniversário no dia não pagava a entrada, só pagava o que consumia dentro do lugar. E eu falei pra ele: ó, eu quero ir porque vai ser meu aniversário, eu quero muito esse presente de aniversário. E ele pagou, gente, eu não tava trabalhando. Só que aí eu chamei essa minha prima. Ela falou: não, a gente vai, que não sei o que. Ela não trabalhava também. Ela morava com a mãe dela, que deu agora. Ela mora sozinha, infelizmente. E nós fomos, nós três. Chegamos lá, começamos a dançar, curtir, beber. Eu não bebi tanto, porque quando eu comecei a ficar meio ruim das ideias, a cabeça girar, eu parava. Aí teve uma hora, eu não falei pra ele até hoje, porque senão ele ia arrumar confusão no lugar e a gente ia ser expulso. Porque eu não queria estragar meu aniversário por causa de gente idiota. Eu falei pra ela assim: vamos no banheiro? Eu chamei ela pra ir no banheiro, ela foi comigo. E a gente foi lá, usando o banheiro, lavei o rosto porque tava me dando sono. E quando a gente foi sair do banheiro, eu não sei, olha, parece que é o cúmulo. A gente não pode sair com uma amiga pra nenhum lugar, principalmente se estiver com namorado. Eu não sei da onde esses dois me saíram. Não sei. Eles simplesmente viram a gente saindo do banheiro e ficaram na nossa frente. 2 homens. Homem não, 2 moleques. Pra mim aquilo lá era 2 moleques. Que se achavam uns brutão. Aí começaram a conversar com a gente e tal, e eu nem dando atenção. Eu não dei atenção de jeito nenhum. Aí eu peguei assim, eu pensei: eu namoro.
Gente, eu não dou liberdade pra ninguém, nem pra homem, nem pra mulher. Só pra quem eu conheço, que eu tenho amizade, que eu gosto da pessoa, eu dou liberdade. Eu peguei e falei assim pra ela, ó, fulana, eu vou lá na mesa que o fulano tá me esperando, que tava mesmo. Mas pra que eu fui fazer isso, gente? Eles quase simplesmente tentaram forçar ela, tentaram forçar a pegação com ela. E depois ela veio brigar comigo, claro, com razão. Aí eu fico pensando, cara, se eu tivesse, tipo, na minha cabeça hoje eu penso assim, é minha prima e tal, mas eu devia ter falado, cara, ela namora. A gente namora. A gente é namorada uma da outra. Mas já passou, gente. E ela ficou muito brava comigo, com razão. Então, assim, a gente foi nessa festa porque eu pedi, ele concordou, porque a gente ainda não tava morando separado. Só que eu falei pra minha avó, porque foi ela que me acolheu. Vó, eu vou passar a noite numa festa, eu só volto amanhã e eu acho que eu vou dormir na casa dele. E foi o que aconteceu, gente. A gente foi pra festa, voltamos, saímos de lá, era quase 7 horas da manhã, cheguei em casa quase 9 horas, porque acho que era de segunda pra... Gente, eu tô com muito sono. Trabalho à noite e a gente fica cansado. A gente saiu 7 horas da manhã, chegamos quase 9 da manhã na casa dele. E fomos dormir. Descansar, porque eu tava assim. Eu tava mais ou menos. Mas ele falou, ah não, eu quero dormir, eu tô cansado. Vai dormir também. E quando tem um acordo ali de você vamos, vai os dois. Se não tem, conversa, fala, tenta entender o lado do outro. Mas nesse caso, gente, eu fiquei totalmente do lado dele, porque foi o que ele falou no final. Quem acaba saindo como o errado da história é o homem, não é nem a mulher. Porque na cabeça de muita mulher, principalmente agora com esses problemas de feminismo e machismo aí, a mulher pode, a mulher não sei o quê. Ai, você submissa do seu marido, do seu namorado, você tá deixando sua feminilidade de lado, tudo pra agradar o homem. Não é isso, gente, não é isso. É que tem coisas que quando você é solteiro, tudo bem, é legal você fazer sozinho. Mas quando você namora ou é casado, evita. Eu falo por experiência própria, eu já evitei muito lugar pra não ter briga. Ele, não tanto porque eu já discuti muito com ele por causa de algumas coisas. Principalmente em relação à nossa geladeira de casa, que em outro vídeo eu trago esse relato também. Mas enfim, gente, o vídeo ficou um pouco longo, tentei expressar ao máximo a minha opinião aqui no vídeo. O meu relato que eu quero trazer amanhã pode ser do Reddit, pode ser próprio meu. Eu ainda tô vendo o que eu vou gravar aqui, se eu vou pegar os relatos do Reddit, porque tá muito ruim, gente, muito ruim demais. Eu tenho que transcrever pro caderno pra trazer aqui os vídeos pra vocês. Quem dera eu poder comprar o celular ou consertar os picos que meu filho quebrou. Mas enfim, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Desculpa por ter deixado ele muito longo. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo.